Valendo. É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, esse de número 35. E agora, até que enfim, gente, uma coisa mais suave nesse programa, que só tinha homem, as pessoas me criticando. Daniel, você não chama as mulheres? Eu chamo, elas que nunca podem vir aqui. Então, assim, hoje, ela que eu achei que morava aqui do lado, descobri agora que mora lá do outro lado da casa do Chapéu. Ela está com a gente aqui, trouxe uma plateia incrível. Com senhoras e senhores, com vocês, dona Evelyn Soeiro. Mostrou ela aí? Tá aí já? Então é o seguinte, ó, a família Soeiro e o seu cunhado, que eu acho que não é Soeiro, mas ele já veio aqui, são os que mais vieram aqui. Então a Dai, maior número de representantes aqui, seu irmão veio, seu cunhado veio, agora você, falta sua mãe e sua irmã. Boa, e depois boa. seu marido. A sua filha ainda não dá, né? Mas é o seguinte, se apresenta aí, vocês são uma família muito querida. A gente estava aqui, quando eu vi o lançamento do seu livro, eu falei, nossa, é tudo que eu precisava para conversar sobre um tema que faz sentido para a espiritualidade familiar, né? Mas antes da gente cair de cabeça nesse tema, fala um pouquinho aí quem é a Evelyn, quantos anos ela tem, sua formação que é extensa, sua imagina. pós, seu mestrado, fica à vontade. Ai, gente, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Pastor, obrigada pelo convite. A gente ama vocês demais. Sim. E pra mim é uma alegria estar aqui, mesmo vindo de muito longe, tá, gente? Muito longe. Quase que eu falei seu endereço, mas aí o pessoal ia bater lá na sua casa. Eu não vou falar. Mas, enfim, então eu tô muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn Soeiro. Eu sou casada com o Yuri, sou mãe da Maitê, de 8 meses. Nossa pequena nasceu esse ano. Costumo dizer que eu gerei esse ano 2 filhos. E o mais difícil foi esse livro, Foi tá? o livro. As pessoas acham que filho que dá problema. Exatamente. Não sabem de nada. Mas eu tenho 29 anos. Sou da ADAI, a nossa casa de oração, já há alguns anos, fundada pelos meus pais. Meu pai já em memória, né, pastor Paulo Silas, mas minha mãe mais viva do que nunca, pastora Mara Soeiro. Enfim, nós somos dessa família, uma família que ama Jesus, ama servir as pessoas e de verdade, assim, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Sim, sim, eu tive o privilégio de conviver pouquinho ainda, né, vi seu pai algumas vezes, mas não peguei ele no auge lá, aquele grande evangelista, né? As pessoas falavam que ele era um avivalista, né? Exato. Uma pessoa com um dom extraordinário, assim, né? Peguei mais na liderança do seu irmão, que já teve aqui como eu brinquei, e a Dai sempre foi minha segunda igreja aqui em Santo André. O pessoal brincava, né? E era longe, porque era lá no Ipiranga, aí foi ficando mais perto, veio mais pro Sacomã, aí agora já tá aqui no Campestre, né? Tem também São Bernardo, tem a da Zona Leste, como que é mesmo? Colorado, Jardim Colorado e de Santos, onde que eu você pastoreio fica, né? lá. Então, Junto com todos o os Diego. domingos. Junto com o pastor Diego, a pastora Cacá, pastor Deja, a pastora Jaine e eu. Então, somos 3 casais lá. Certo. Que lideram a igreja. Lá fez quantos anos agora? 6 anos. 6 anos. A gente tá entrando no 7º. Então faz um tempinho que eu conheço vocês já, porque eu acho que eu peguei a plantação da Santos. Uau! Acho que sim, 2018. Eu fui isso mesmo. na conferência de 2018. Foi isso mesmo, pastor. E, inclusive, é uma das mensagens que ecoam muito até hoje entre nós, na nossa igreja, assim, vira e mexe, alguém fala dessa mensagem e tá no YouTube, então procurem lá, pastor Daniel Coelho. Acho que é Amizades Espirituais. Acho que era. Tem Amizades Espirituais e tem também uma outra que você fala sobre a mesa. Sobre a importância do discipulado. Eu só sei falar disso, gente. Qualquer uma que vocês colocarem meu nome, vai ter um desses assuntos. Pastor de uma mensagem só. Boa. O menino falou pra mim, toda vez que eu discuto, você fala a mesma coisa. Falei, pois isso já virou especialista nisso. Eu só sei isso. Hoje em dia é bom saber de uma coisa só, né? Exato. Mas uma alegria. Teologia da mesa, teologia do discipulado. E quando eu comecei a navegar nesse horizonte mais relacional, eu caí muito naquela ideia não só do judaísmo, mas que foi para nós apresentado, obviamente, pela Bíblia e através da cultura judaica, que era aquela coisa de o Deus família. As pessoas não reparam, mas a gente conta a história de Deus falando das famílias. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí tem alguns textos aqui que eu até vou mencionar para você, mas primeiro fala um pouquinho do livro que você acabou de lançar,
Você fez o lançamento oficial lá na DAI. Sim. Você fez mais algum lançamento oficial? Fiz bastante lugares, assim. Deus Na tem livraria, aberto tudo, né? muitas oportunidades. Livraria da Vila, então eu fiz em 2 shoppings grandes, assim. No Shopping São Caetano, que é um pouco mais perto daqui, mas também no Shopping Eldorado, lá na Zona Sul. Então, fui convidada por eles e eu fico muito feliz, né? Eu lancei o meu livro pela editora Samaria, uma editora muito amiga e parceira, assim. E eu lancei esse livro, assim, pastor, porque já há alguns anos eu dou aula de devocional no Adai College para os alunos. E desde muito nova, eu sempre desejei esse lugar. Algumas pessoas acham que esse tempo devocional é algo que a gente sente para estar, ou algo muito místico, mas na realidade é algo muito ordinário, né? E intencional da nossa parte, né? Quanto mais fome a gente tem, mais a gente encontra, né? Na fonte inesgotável que é Jesus. Então, eu sempre tive esse desejo, né? De provocar nas pessoas essa paixão por esse lugar em Deus, né? E aí, esse ano, com a chegada da Maitê, me veio essa oportunidade. E aí, eu comecei a escrever, enquanto entre umas mamadas e outras, em noites mal dormidas. Mas aí, a gente foi se ajudando lá em casa. Então, o Yuri foi um grande parceiro meu. Enquanto ele ficava com a Maitê, eu escrevia, né? E é esse livro, né? Cada estação, uma lição. E eu quero te presentear. Olha aí, Carol. Não precisamos comprar, Carol. É de vocês. Carol ficou brava. Eu não acredito que a Evelyn vai lá. Ela gosta tanto de você. É verdade. Ela falou, não comprei o livro dela. Eu falei, não, amor, ela vai me dar um, você faz o Pix. Mas olha que legal. Um presente e como que você meu. deu o pulo de uma devocional pessoal, que é o que você está falando, essa coisa ordinária. Ordinária é uma palavra que ficou ruim no Brasil, mas se alguém pensar, já entendeu o que ela quer dizer. Exato. Aquela coisa do dia, né? Exatamente. Nada extraordinário. Como é que você deu o pulo para uma devocional que tem uma tendência a ser um momento de introspecção, algo numa busca pessoal, para começar a pensar na possibilidade disso acontecer em família? Que é uma diferença bem grande, assim. Como que foi isso? Foi por causa da neném? Na realidade, pastor, já há 6 anos eu lidero o time de crianças da nossa igreja. O nosso Kids, né? E eu supervisiono... Que a gente usa aqui. Exato. Você pode levar o material da Adai Kids para sua igreja. A gente tem um sistema de ensino e a gente tem aberto, né, para outras igrejas, né, aquilo que a gente ensina todos os domingos lá na Adai. E já há alguns anos eu crio conteúdo. Então, esses dias até uma mãe que comprou meu livro, tá fazendo a devocional com o filho, falou, nossa, Evelyn, parece que você escreve já há muitos anos. Sim. E aí eu disse pra ela, eu escrevo há bastante... Só não publiquei, assim, com o meu nome, né? Exato, eu escrevo já há bastante tempo, eu gosto desse lugar de escrita. E aí, durante muito tempo, eu dei aula no college, né, como eu disse, e também pastorei as crianças da nossa igreja, as famílias da nossa igreja. E eu entendo a necessidade, sabe? De ensinarmos para os pais que isso é tão importante quanto o dia a dia de ensinar o beabá, de ensinar os primeiros passos, de dar uma boa escola, de desejar, enfim, né? Dar aquilo que a gente acha que é importante para uma criança. E eu sempre, como pastora... eu sempre senti essa necessidade de livros que ajudassem os pais a desbravar isso dentro de casa. Porque livros infantis a gente encontra muitos, e relevantes, bons, mas eu queria muito fazer um livro cristocêntrico, um livro teológico, sabe? Mas, obviamente, numa linguagem que os pais poderiam contar para os seus filhos, né? Então, isso, para mim, foi a grande chave, né, desse livro, sabe? Então, não é um livro, gente, com histórias apenas conhecidas, pastor. É um livro que tem histórias também menos conhecidas, mas todas encontradas na Bíblia. Então, eu via muitos livros, por exemplo... falando muito de Davi com o gigante, né? E é importante, sim, ensinarmos isso para as crianças, porque é bíblico, mas também houve uma outra guerra que Davi passou, que ele encontrou e guerreou contra um outro gigante, e ele estava cansado ali. E se ele não tivesse ajuda de alguém, ele ia morrer. Então,
essa humanidade dos personagens que eu trago nesse livro e potencializo Deus, sabe? Então a minha trajetória pessoal me levou para essa urgência mesmo para trazer para as famílias, né? E lógico, a Maitê com certeza desbravou muito esse meu desejo. E quando que nasceu a questão do nome, assim? Porque você trabalha, eu realmente não vi nada. Você me mandou lá alguma coisinha ou outra, mas assim, eu ainda não li, obviamente que vamos ler lá com as crianças. Mas como que você trabalhou essa ideia das estações, assim? Isso está também aqui subdividido no livro? Qual a ideia das estações? Tá sim. Cada estação uma lição. Eu entendo que todas as estações, elas tendem a nos ensinar muito, né? Às vezes, para as nossas crianças, a gente tenta blindar muito elas, protegê-las. Mas nem sempre é possível. Às vezes, a gente pode encontrar em uma família a morte de uma mãe, a morte do pai, a morte de alguém querido. Ou também fases boas que a gente vive como família. Só que nem sempre a vida é assim, né? A gente precisa mostrar para as crianças que a vida é cheia de estações e que independente das estações que a gente está inserido, Deus está com a gente, né? Então, pensando um pouco nisso, eu trouxe muito o plano da salvação para esse livro. Então, nós vamos começar pela primavera, depois outono, inverno e verão, de uma forma bem intencional. Começando pela primavera, a gente estuda da criação à libertação do povo do Egito. Então, esse momento da história é bem especial, né? É um momento onde Deus cria tudo e tudo floresce, tudo ganha vida, né? Só que ao longo do tempo isso vai, né, dificultando um pouco quando entra o outono, por exemplo, que é das tribos aos tronos, que eu trabalho os primeiros líderes, né, vamos dizer assim, do povo de Israel, os primeiros juízes. Então, tem juízes conhecidos, mas também tem juízes que não são tão conhecidos assim dentro da história. A gente também tem, aí depois, alguns reis de Israel, né? Então, também conhecidos e outros também que não são. Então, temos Davi, temos Salomão, sim. Mas também temos Josias, né? Um menino tão novo que foi vocacionado também para ser rei de Israel. Depois do outono, primavera, outono, aí entra o inverno, que é um momento muito difícil para o povo de Israel, que é quando tem, né, o tempo de escravidão mesmo, o tempo, né, de exílio. E aí a gente trabalha esse inverno difícil que foi para o povo, né? E, lógico, pela desobediência, pela falta de focarem mesmo em obedecer os mandamentos, enfim. Até que chega o verão, que eu trabalho da vinda à terra à ida ao céu, que nada mais, nada menos é Jesus. Ele é o sol da justiça. Então, eu trabalho muito esse plano perfeito que Deus fez para nos alcançar, sabe? Então, as crianças ou as famílias vão receber um conteúdo muito rico, mas muito leve, né? Então, eu fui muito intencional de fazer algo muito... numa linguagem, Dani, que não é muito infantil, mas também não é uma linguagem adulta. É uma linguagem onde o pai lê para o filho, sabe? Que isso é Deuteronômio puro, sabe? Aqui o Deuteronômio, Exato. Então, ensine a criança quando ela acorda, quando ela dorme, quando ela tá comendo, quando ela tá... Então, assim, para mim, esse livro tem essa conotação. Então, não é um livro para criança fazer sozinha, entende? Porque sozinha ela não vai conseguir. Não é essa a intenção. A intenção é que a família esteja junta, para que criem juntos a fé em família, sabe? Sim. Quando você sonhou com isso, das estações, era essa a minha pergunta. Você sonhou com algo que a família pudesse literalmente fazer juntos. Claro, trazendo esse resgate e tudo mais. E já são quase 2 meses aí que você está entregando, vendendo esse livro. De lá para cá, você tem recebido já alguns feedbacks, assim, algo que você possa compartilhar? Sim, é interessante, porque para nós pode parecer muitas vezes comum termos o tempo devocional em família, né? Mas não é bem assim. Tem muitas famílias que têm dificuldades. E esse livro, Dani, eu coloquei dentro dele, além de ser uma devocional muito intencional e prática para leitura, tem também um pôster e uma cartela de adesivos que incentiva as crianças a concluírem a leitura. Então, isso contribui muito
para que as famílias, para que as crianças fiquem no pé dos pais mesmo, sabe? Para fazerem. Então, os testemunhos que eu tenho recebido é justamente nessa intencionalidade que o livro traz, de fazer com que a criança termine a jornada, conclua a jornada. Porque para a criança isso é muito importante, né? A criança, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. Ela precisa entender a jornada de leitura, senão fica um livro muito solto, né? E como neurocientista, né, que eu me formei recentemente, eu aprendi muito e tenho lido muito sobre a importância das crianças serem incentivadas pelo nosso próprio comportamento como pais, né? Então, não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço, né? E juntos a gente consegue seguir, né, na jornada. Então, muitos testemunhos eu tenho recebido por isso, porque eu acho que esse é o grande diferencial desse livro, sabe, Dani? Um lugar onde as famílias conseguem incentivar. Se você quiser abrir, tá bem facinho aí na frente. E eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que tá fácil de responder, que é as 40 proposições aqui, né, aproveitando esse tema maravilhoso, eles são a tua ideia era que fosse 40 dias ou tipo 40 semanas, assim, tem um princípio de você ensina as pessoas a fazerem ou cada família vai adaptar isso para o mundo? Porque se for 40 dias, você já tem que lançar o volume 2, né? Exato. O pessoal já deve estar doido atrás do seu Exatamente. Depende muito, assim, do que a família deseja e também da idade da criança, sabe? Por exemplo, eu tenho uma filha de 8 meses e algumas pessoas falam, mas, nossa, já ler para uma criança de 8 meses? Sim, gente, isso é muito importante. A linguagem da criança, a fala da criança só é desenvolvida quando a gente fala com ela ou quando a gente lê para ela. Então, por isso que muitos neurocientistas, pedagogos, nos incentivam, né? Incentivam os pais a lerem para as crianças, né? Então, por exemplo, com a Maitê, eu leio para ela todos os dias. Só que, para completar uma jornada, porque afinal de cada devocional tem um momento OPA, que a gente criou, que chama Orar, Perguntar e Agir. E sempre tem uma oração dentro da devocional, sempre tem 2 perguntas, então uma pergunta sobre a história e uma outra pergunta para abrir diálogo entre a família, porque hoje muitas famílias não têm diálogo. Algumas pessoas podem até falar, nossa, mas como que não tem diálogo, gente? É diferente a sobrevivência e é diferente de você conhecer o coração do seu filho, né? Então, isso é diferente. Então, tem essa segunda pergunta, Dani, e por último tem o agir. Sim. Que é uma ação que a família pode fazer baseada naquela devocional. E essa ação incentiva as crianças a ainda mais memorizar o conteúdo aprendido, sabe? Então, isso ajuda muito, né, na parte de memorização. Sim, não, tô olhando aqui. Olha, você trabalhou muito, porque não é só a devocional, né? É todo esse princípio, como você está chamando de OPA aqui, né? A oração, que é o básico, mas o que eu acho que a grande diferença aqui, claro, orar. As pessoas, Daniel tá falando que orar não é importante. Mas orar pressupõe que as pessoas já façam isso. Mas perguntar para o filho, como você está dizendo assim, não, às vezes, por que a pergunta? Porque os pais não conversam, você está sendo mais romântica, né? Você tem que ser mais romântica mesmo. Mas o podcast é meu, né? Eu posso dar um tom, os pais não conversam com os filhos. Eu lembro, sempre cito isso, Carol, quando trabalhava num grande colégio, ela viveu algumas questões da mãe perguntar para ela se o filho dela gostava de alface. Tipo, a mãe perguntar para Carol sobre o filho da outra. Então, tipo, não, seu filho acho que gosta. Então, porque a gente está vivendo uma loucura. E eu fico triste, assim, de olhar quantas pessoas não perdem essa oportunidade. Você tá falando, a gente também tem o costume de ler com as crianças, de conversar com as crianças. E a Carol faz isso também desde que eu faço. A gente tem fotos da Sara muito bebê, assim, mas muito, 1 mês, 2 meses. E a gente lendo os livrinhos para ela. E ela tem os livrinhos lá, que vai gostar muito do seu. Agora estamos fazendo um advento com eles. E é super legal. Exato. Então, assim, nessa busca sua, né? Você falou de tudo que é interessante, assim. Então, começar um bloco mais
mais assim, teológico da questão. Você também é teóloga, né? Então, assim, acho que você é mais teóloga do que eu. Não até, mesmo. Então tá tudo tranquilo. Eu sou só um cara que arrisca. Jamais. Mas quando eu vi você falando disso aqui, eu falei, a gente tem conversado muito sobre isso aqui na igreja. Tanto que a única escola que a gente tem se chama Escola da Família. Então, já a nossa escola deve ter uns 8 anos. As pessoas me perguntam assim, Daniel, vocês não estudam Efésios, vocês não estudam cartas ou os evangelhos? Eu falo, a gente estuda, mas em outros momentos. Eu acho que o que a igreja pode e deve retomar é esse simples fato de ser família. Deus tem um projeto para a família. Exato. Quando Deus chamou Abraão, ele diz assim, Abraão, presta atenção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou, Abraão, em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Então, te serão benditas as famílias. Então, Deus estava, através de Abraão, retomando um princípio criacional. Exato. Que é criar um ser relacional, que não vive sozinho, que se adapta ao outro, que abre mão, que às vezes não, que briga, que chora, que abraça, Exato. que consola, que é consolado. Um ser como Deus, né? Exato. Um ser que vive nessa eterna correlação. Mas, de uns anos para cá, as coisas têm sido mais delicadas, assim. Você é um pouco mais nova do que eu, mas você viveu numa casa bem tradicional, né? Seus pais são amarram na sua mãe, né? A gente se namorou bem. Sempre vou lá na igreja, fico conversando com ela. Mas a gente viveu nesse contexto onde essa busca pela espiritualidade não era tão individual. Não era uma vontade própria. Exato. Algum domingo você acordou e falou assim, pai, eu não sei se eu quero ir para a igreja. E seu pai vai falar, filha, vê. Será bem. Que você quer hoje? Não, eu não sei. Então, hoje eu fico vendo alguns dos nossos irmãos e eu acho que tem tudo a ver com um movimento que foi sendo introduzido aí nos últimos 30 anos, com essa ideia de um eu cada vez mais centrado, das minhas escolhas, minhas decisões. Tem um sociólogo que eu gosto, que trabalha que, olha que legal, uma das coisas que mais destruíram a família moderna é o micro-ondas. Aí você fala, nossa, por que o micro-ondas é tão legal, né? Ele falou que porque antes do micro-ondas as pessoas eram obrigadas a comer no mesmo tempo. E aí, com a entrada do micro-ondas, as pessoas começaram a esquentar a comida em qualquer momento. E perderam o que era essencial, que não era comida, era a relação. Sua avó, sua mãe, que são bem tradicionais, elas sentavam lá à mesa com você e não tinha esse movimento de quer comer? Exato. O quê? Agora, depois do micro-ondas, a televisão. Quando o rádio virou TV, a TV saiu da sala e devagarzinho entrou no quarto. Cada um foi escolhendo a sua própria estação, né, no caso do rádio, aí seu próprio canal, no caso da televisão. O computador era um instrumento da família. Até que ele virou notebook, virou um instrumento individual. É verdade. Então, isso foi... você vê, toda coisa que é criada no começo, ele é criado em benefício. Então, a rádio ligava você, todo mundo escutava, televisão, hora de ver TV, computador, hora de usar o computador, desligou, cada um para sua cama. E isso foi, esse eu centrado, vou chegar lá, foi levando a gente para essa realidade espiritual da questão, ou religiosa. Ou de cada criança ver o que quer. Foi bem o que você falou, né? O pai fala assim, o pai não deixa o filho escolher a escola. O Yuri gosta de futebol, ele já foi até jogador, né? Já foi até jogador. Quando só... ele teve uma menina e tem mais chance. Se vier um menino, eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer, ele é corintiano. Ele é santista. Santista, ainda existem santistas de 30 anos, né? São poucos, mas de eles 28 anos, 28 acredita? Anos. Quando mesmo ela, nasceu, eu tenho certeza que ele foi lá, assim, um bodezinho do Santos, uma canequinha, nem que for uma chupeta. Então é engraçado, os nossos filhos não escolhem a escola que estudam, não escolhem a roupa que veste, não escolhem o time que torce, mas o Deus deles, que deveria ser coisa primária na vida. A gente tem alguns cristãos que falam, não, quando eles crescerem, eu não posso impor. Eu falei, então, vê se ele quer tomar banho, vê se ele quer comer, entendeu? Então, quando é que você acha, não sei, nesse seu estudo todo, porque você fez outras faculdades também, quando é que você acha que isso foi perdendo a mão? Que a busca foi se tornando cada vez mais pessoal, porque você é pastora de criança. Então, você faz a lição lá
e eu sei do conteúdo da Dai, tem muitas coisas para fazer em família. E você vê que quando a lição volta, a maioria volta sem ter feito. E o papai não teve tempo, ele assistiu o jogo, ele comeu pipoca, ele fez tudo, mas o que era primordial ele não teve tempo. Sim. Então eu vou melhorar a pergunta. Qual é o impacto na vida de uma criança que vê essa distância entre a fala do pai, domingueira, e a vida espiritual cotidiana? É muito maluco, assim, porque quando a gente estuda história, alguns sociólogos vêm dizer que os maiores impérios do mundo não foram derrubados por causa de um outro império mais forte, de forma bélica, né, com grandes armamentos e tudo mais. Grandes sociólogos dizem que é porque eles não prestavam atenção no que acontecia internamente. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente acha que terceirizar as coisas, terceirizar para a igreja, terceirizar para a escola, é a saída. Porque é mais fácil, Dani. É mais fácil a gente acreditar que a igreja vai fazer o papel da leitura bíblica, de ensinar a Bíblia na escola, enfim. Meu marido, ele é diretor de uma escola. A mãe dele tem uma escola há 42 anos. E tem muitos pais que chegam e falam: vocês estão mandando muita lição de casa, a gente não tem tempo para fazer com os nossos filhos. Sendo que antigamente era básico dos pais sentarem para fazer com os filhos, né? Então eu acredito que as famílias, elas precisam voltar para suas próprias responsabilidades. Eu lembro que quando a gente decidiu ter a Maitê, não que a gente que decidiu, porque é Deus que envia, né? Mas o que eu quero dizer assim, quando gerou paz no nosso coração de que a gente queria ter um filho, a gente trouxe a nossa responsabilidade sobre o que a gente queria para ela. Porque eu acho que isso falta nos pais. Porque ter apenas o filho, qualquer um pode, né? Assim, biologicamente falando, nem todos podem, mas na maioria, sim, já podem. Ou podem adotar, enfim. Só que as pessoas não pensam, Dani, na propagação ou na construção da nossa religiosidade para as próximas gerações. É como se a gente ficasse preso no nosso próprio eu, nas nossas próprias vontades, naquilo que é importante para mim hoje. Mas quando eu olho para minha família, as minhas avós, a Assembleia de Deus, né, aqui em São Paulo, começou na casa da minha bisavó. E eu fico imaginando se minha bisavó tivesse guardado só para ela. Se ela não tivesse sido intencional, uma mulher naquela época, sabe? E chegou até mim hoje. E hoje a minha responsabilidade, Dani, é com a Maitê. Porque eu não quero apenas que ela seja uma boa médica, talvez, enfim, qualquer área, né, que ela desejar. Mas o meu maior desejo é que ela vá para o céu. Sabe? É que ela encontre o céu, não somente naquele grande dia, mas o céu em nossa casa. Porque eu acho que esse é o desafio. Às vezes a gente foca muito no céu com a ideia do escapismo, sabe? De, sair, fugir dos nossos problemas. É utópico, né? Só que, de verdade, o reino de Deus já está entre nós. É possível a gente trazer o céu para nossa casa. Sabe, é possível a gente viver uma harmonia dentro do lar. É lógico que a gente tem desafios, é lógico que a gente passa por situações muito difíceis, mas por que não o céu não ser palpável hoje para Maitê? Porque como que eu ensino para ela sobre o céu num lugar muito distante, sendo que a minha fé acredita que ela pode viver hoje? Sabe, o reino de Deus é paz, alegria e justiça, sabe? Então, eu acho que esse é o compromisso que todos os pais que se dizem cristãos deveriam ter, sabe? Um compromisso de não fazer apenas bons seres humanos para o mercado de trabalho, mas fazerem servos e servas do Senhor, sabe? E isso passa por nós, passa por aquilo que nós vivemos com Deus, sabe? Então, o meu desejo é que a Maitê saiba exatamente os meus defeitos, porque é impossível dentro de casa a gente camuflar isso. Mas que mais do que os meus defeitos, ela veja o brilho de Jesus ou o lugar que eu corro quando as minhas dificuldades batem à porta, sabe? Então, eu acredito nisso, assim, que
mais do que a gente falar, é viver, sabe? Provérbios vem dizer, né? Ensina a criança no caminho. E muitas vezes os pais querem apontar apenas o caminho. Aquele caminho é o certo a seguir, né? Mas não é isso. É no caminho. É indo para a igreja com alegria. Tem pais que falam assim, né, para mim. Mas, pastora, meu filho não tá querendo vir pro Kids. Meu filho não quer vir para a igreja. E eu pergunto, será que durante a semana você criou expectativa no coração do seu filho para ele vir à igreja? Ou você acha que naturalmente ele vai querer vir? Sim. Porque a nossa natureza vai pedir conforto. Biologicamente falando, o nosso cérebro, ele luta por conforto. Por causa dos nossos ancestrais mesmo, né? Tudo tinha que caçar. E se você não encontrava o alimento, você tinha que ter reserva de alimento. Então, você tinha que poupar energia. Então, por isso que é muito mais fácil a gente engordar. É muito mais fácil a gente não querer fazer atividade física. É muito mais fácil a gente querer nossa zona de conforto. Porque durante toda a nossa trajetória, né? De forma humana falando, o nosso ancestral, né? Os povos primitivos, eles tinham que lutar para isso, né? Lutar para guardar energia, porque eu não sei quando eu vou comer novamente. Só que isso está sendo instaurado na nossa realidade de uma forma muito cruel, porque agora a gente sabe a hora que a gente tem que comer. Sim. E a gente, graças a Deus, pode ir lá comer a hora que a gente sente fome. Então isso já não é mais uma preocupação, mas o conforto hoje é um grande problema, porque as crianças, elas escolhem se elas querem ir para a igreja ou não. Só que isso é um grande problema. Esses dias mesmo, eu aconselhei uma mãe que está em transição da criança para a adolescência. E ela me disse assim, Evelyn, eu estou saindo da igreja, porque o meu filho encontrou uma outra igreja, ele tem 11 anos de idade, que ele acha que faz sentido para a fé dele. E eu disse para ela, eu respeito, você tem a liberdade para você fazer o que você achar melhor. E não acho que a ADAI é a igreja, a última bolacha de pacote. Não. Mas eu sei da nossa teologia. Eu sei do que a gente acredita. Mas mais do que isso, mãe, será que seu filho, na transição de criança para adolescência, que tem inúmeras mudanças biológicas acontecendo, neurais acontecendo, sentimentais acontecendo, você acha que seu filho tem maturidade para escolher a igreja que ele deve ir? E aí ela ficou tipo assim, caramba, não tinha pensado sobre isso. Porque o que a gente quer é o bem para os nossos filhos, ok? Mas será que eles têm a maturidade para escolher se eles querem vir para a igreja ou não? Para saber se eles estão querendo mudar de igreja ou não, sabe? Então, é muito isso, sabe? É uma questão muito da nossa história, como você bem disse, da televisão, do rádio e tal. Também é do nosso ancestral, de buscar esse conforto, né? Buscar essa acúmulo de energia, né? Então, eu não vou fazer algo porque pode ser que eu não consiga. Mas isso traz para nossa espiritualidade, muitas vezes. Por isso que a gente quer ser servido. Né? E aí a mesa, Jesus vem para outro viés, que bem-aventurado é aquele que serve, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Os pais, eles precisam compreender esse lugar, sabe? De que mais do que dizer é ser. Mais do que o domingo é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, sabe? Sim, você falou uma coisa que em um dos cursos que a gente oferece aqui, nessa nossa escola da família, que todos os cursos têm a ver com pai, mãe, educação de filho, vida financeira, tudo que tem a ver com a casa, né? Já tem quase, acho que uns 8 anos já, a nossa escola. Mas em um dos cursos que se chama, eu já falei com o Rodrigo sobre ele, se chama O Mundo Precisa de um Pai. E, claro, fala mais de paternidade, mas as mães também participam desse curso. Mas ele nasce de um lugar de muita criança órfã de um país. E em determinado momento, uma pessoa pergunta para esse pastor, que a gente teve o privilégio de conhecer, ele fala assim, como que é o céu? E ele diz assim, você quer ver o céu, eu vou te levar lá. E ele pega na mão dessa pessoa e leva essa pessoa na casa dele, no sentido de que tem que ter muita moral para fazer isso, às vezes pode ser mal interpretado, mas deveria ser o que todo mundo deveria fazer, no sentido de que não significa que eu vou te levar num lugar onde as pessoas voam com asas, onde ninguém estressa, onde ninguém tem falta,
mas significa que você vai num lugar que tem relances de justiça, relances de amor, respeito, perdão. Exato. Não significa que lá em casa ninguém se ofende. Exato. Significa que lá todo mundo se perdoa. Exato. Então, é interessante, Evelyn, que você está tratando de tudo isso, porque eu acho que você, pela graça de Deus, mas também pelo seu trabalho, você vai muito além do que você pensava, porque você cai numa lacuna, assim, creio que não foi só de propósito, foi uma direção de Deus, mas você também pensou sobre isso. Você cai num solo, assim, muito seco. As pessoas não a fé cristã não é mais a fé da família. As mesmas pessoas que ficam aí falando de família, e não é polêmica, mas é triste, porque a gente vê uma gama de pessoas defendendo o que para eles seria a família ideal, mas dentro da casa deles, eles são grossos, eles são agressivos, e aí a pessoa fala, mas papai, faz sentido o que você está falando, porque você fala de algo, mas quantos filhos de pastores, graças a Deus, sua casa é um grande exemplo nisso, mas quantos filhos de pastores não querem passar perto da igreja mais, por causa dessa desconexão? Então, assim, eu olho para a fé cristã, que é isso que eu ia te falar, você citou vários textos que eu já ia falar, mas essencialmente o Velho Testamento, que trabalha mais essa coisa mais judaica, vem dizer para nós que não há outra forma de viver. Eu estava falando para os meninos hoje à tarde, tomando um café, por que Deus não esperou outro momento para se revelar à humanidade? Por que ele foi se revelar num momento juntos quando as pessoas não sabiam escrever, nem ler? Porque, sabe, não é uma pergunta boa se fazer? Por que a ideia de Deus só tem um jeito da criança ser educada? Se o pai e a mãe, mais o pai, naquela época, assumir a responsabilidade. Por que até no Novo Testamento os discípulos são chamados pelo nome do pai? Por que Jesus é o Jesus, filho do José? Exato. Sabe? Por que hoje a gente está desassociando esse benefício espiritual que era fazer com que todas as nossas casas se tornassem uma sala do céu, para que os nossos filhos vivessem num ambiente de céu, para que eles pudessem discernir em Deus qual vai ser a vocação deles, o trabalho deles, o ministério deles, e não ao contrário, para essa terceirização cada vez mais agressiva da escola e da escola da igreja. Fica lá um domingo, é que agora vocês estão passando um momento delicado lá na DAI por causa da questão estrutural, mas monta todas as salas lá, vai lá, quantas crianças vocês têm por domingo lá, mais ou menos? 120. 120 crianças, aí vocês falam assim para os pais, hoje não vai ter nada. Aí tudo, mas como assim? É quase aquilo, eu pago para isso, eu pago a mensalidade aqui para o meu filho não chorar no culto. Aí você fala assim, não, porque hoje vai ser igual na sua casa. Porque hoje eles não vão ler a Bíblia, não vão orar, e nem vão cantar louvores. Eles escutam as músicas que eles querem, eles ouvem o youtuber que eles quiserem. Aí, eu sei que você não vai fazer isso, é muito boazinha, mas a gente faria. Mas aí você vê a reação dos caras. Aí os caras, meu Deus, mas eu tô na igreja. Fala, pois é, irmão. A igreja não é um lugar. A igreja é um ambiente. Então, Deuteronômio, você citou. Você sabe que só tem uma oração que os judeus fazem todos os dias 3 vezes. E é bem a que você citou. E na versão antiga da revista atualizada lá, que a gente lê quando a gente era criança, o verbo que ele usa não é nem ensinar, é encucar. É tipo, encuque. É mais do que ensine. É tipo, martela. Fala isso todo dia. E aí ele vai usando expressões muito agressivas, assim, no bom sentido. Coloca na testa. Coloca no batente da porta. Se fosse hoje, coloca na geladeira. E eu fico vendo esse afã dos pais ensinarem inglês para os filhos, não tenho nada contra. E os pais ficam colando post-it lá. Geladeira, televisão, escova de dente. A gente vê mais os pais ensinando os filhos a falarem inglês, colando post-it. O post-it devia ser de um mandamento, de um versículo. Nossa casa devia ser colorida de post-it, porque é isso que Moisés faria. Se ele tivesse essa tecnologia incrível, que é um papel com um pedacinho de cola que se põe nos lugares. Então, o verbo é encuque. Ele fala onde e quando. O onde é em quase todos os lugares.
E o quando é quase o tempo todo. Quando dormir, quando acordar, quando correr, quando levantar. É impressionante. Então, tipo assim, era como se Deus falasse assim, irmãos, presta atenção. Eu não estou dando para vocês uma ordem de culto. Eu estou ensinando vocês uma forma de viver. Exato. E só se vive assim. Ordinário. É o ordinário. Uhum. Aí depois, o provérbio você citou, que os pais até fazem as suas próprias traduções, né? Ensinem a criança o caminho, e não é o, é no, porque eles querem se ausentar, né? Então eles falam, o caminho é Jesus, mas eu não te levo, não. Eu te mostro Satanás, mas eu falo de Jesus. Lá em casa, o Tamir está escandalizado. E tem também o Salmo, quando o salmista diz, uma geração contará a outra geração os seus feitos. Então, por que Deus não esperou a era da globalização, a era da internet, a era dos smartphones, que era ele dar uma tuitada de Jesus seria replicada no mundo inteiro. Mas não, ele esperou um modelo para que o pai, essencialmente, naquela cultura, o homem ensinasse o seu filho, e esse filho ensinasse o seu filho, como é o Isaac que a gente acabou de falar, e isso cada vez mais vai se apagando. Eu tenho esperança, porque tem pessoas como você trabalhando isso, tem igrejas como a DAI, e muitas outras que a gente conhece, graças a Deus. Sim. Mas eu me sinto assim, às vezes, correndo um pouco contra o natural dos nossos dias, assim. Como é que fica o seu coração? Esquece a escritora, fala como pastora. Quando você se sente como se você tivesse 40 minutos por semana com aquelas crianças, sendo que os pais têm pelo menos um pouquinho por dia, e eles não usufruem do benefício de ensinar a beleza do evangelho para os seus filhos. A história mais incrível. Como é que você sente, assim? Como é que você chora, você grita? Como é que fica o teu coração? Uma das coisas que mudou muito desde quando eu assumi o Kids é que, num primeiro momento, eu achava que eu ia liderar crianças. Sim. Até que eu me deparei com a ideia de que uma criança não vem sozinha para a igreja. E que ela precisa ser incentivada, né? Ela precisa ser motivada. E um comportamento da criança é corrigido pelo pai. Tem uma pesquisa que foi feita, que até os 10 anos de idade, Dani, a criança, ela enxerga a gente, ou os pais, como heróis. Então, o modelo certo a seguir. Não tem muitas interferências. A partir dos 10 anos, isso muda completamente. Porque ele cria novas amizades, novos círculos de influência. Tanto nas redes sociais, quanto com os amiguinhos. E aí, a partir dos 10 anos, um mundo se abre. E é aí onde muitos pais ficam em crise. Porque enquanto tinham tempo para inculcar na cabeça dos seus filhos sobre a fé, sobre o que é certo e errado, sobre o padrão a ser feito, eles se frustram quando chega nessa idade. Porque nessa idade a gente já não consegue proteger mais. O que fica é o evangelho, se a gente fez direitinho, e eles transformam as suas realidades a partir do que eles vivem a sua própria fé. Então, olha como é importante, pais que estão me ouvindo aqui, de crianças de 0 a 10 anos. Porque você é a principal referência hoje para o seu filho e sua filha. Então, não dá pra gente terceirizar nessa primeira e segunda infância, sabe? É como se a gente tivesse que ser muito mais intencional. Porque onde que os pais vão tentar ser intencionais? Quando chega na adolescência. Só que se você não cria conexão na infância, já era. Na adolescência eles têm outras referências. Exato, porque eles vão querer ouvir o que eles querem ouvir. O que a sua própria vontade quer ouvir, né? Então, é muito interessante isso, sabe? E aí eu comecei a perceber que as famílias... Eu teria que pastorear agora as famílias. Então, acho que esse você não lidava com as crianças, você lidava com os infantis. Só que eles eram mais velhos, eles tinham 40 anos, eles não usavam mais chupeta, mas choravam e eram cheios de birra. E é interessante isso, porque quem dá o celular para as crianças é o pai.
Né? E eu não sou aquela pessoa que fala assim, meu Deus, né, 0 telas, nada disso. Eu acho que cada um precisa entender o que é importante para sua família. Óbvio que, biologicamente falando, as telas, elas dificultam muito o nível de concentração das crianças. Resultado... o nível de aprendizado tardio das crianças da nossa geração. Exatamente, né? Então, a gente vê hoje crianças que estão com, às vezes, 8, 9 anos, que não têm uma leitura, não têm uma escrita eficiente, por resultado de frustrações, porque a tela já chega tudo pronto para a criança. Então, quando ela tem que desenvolver a escrita ou a leitura, isso, cognitivamente falando, ela não quer, porque é chato. Sim. Por isso que a gente tem hoje crianças que falam, eu não quero ir pra escola. Tipo assim, não são dedicadas. Pergunta pra Alexa, nem pesquisa mais, né? Alexa, tá frio. A gente foi perdendo o básico da pesquisa diária da vida, né? Exato, hoje a gente tem o chat GPT da vida, né? Então, assim, é muito maluco quando a gente pensa nisso. Então, assim, eu tenho, Dani, um senso muito de urgência, sabe? Quem caminha pertinho comigo até pode testemunhar isso. Eu sou uma eterna inconformada, sabe? E eu acho que isso me faz lutar por isso, sabe? Eu tenho uma filha hoje de 8 meses e talvez pais que estão me escutando, às vezes podem até falar, mas ela ainda nem tem uma criança grande, mas ela ainda nem tem um filho na adolescência, ela não sabe como é que é. Realmente, eu ainda não passei por essa fase, mas Jesus não precisou passar por todas as fases para poder ensinar. Ele não passou por um divórcio para ele falar sobre o divórcio. É lógico que ele tinha propriedade, ele era Jesus e, enfim, ele era o nosso grande mestre. Mas existem hoje ferramentas, biblicamente falando, e também na história, né? De como a gente pode se tornar melhores pais. Eu acho que o grande desafio hoje das famílias como posso ser melhor? E melhor, e não o que eu posso dar de melhor, entende? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco os nossos olhares naquilo que é perecível para as coisas que são eternas, sabe? Eu perdi meu pai, Dani, com 23 anos de idade, muito nova. Meu pai teve AVC, eu tinha 13 anos de idade, né? Então, eu perdi meu pai, de forma muito cognitiva, aos 13 anos de idade. Sim. E minha mãe foi intencional com a gente dia de ir pra igreja, dia de ir pra igreja. Eu lembro, Dani, muitas vezes, meu pai estar numa UTI. Quando meu pai estava internado na UTI, entre a vida e a morte, a gente tinha uma cantata para apresentar. E minha mãe poderia muito bem ter dito para a igreja, gente, eu não tenho estrutura emocional para isso. E Dani, eu lembro que ela, além de liderar todo um coral, ela falou, filhos, a gente vai conseguir. E Dani, de verdade, quando chega a dor hoje, quando chegam momentos difíceis na minha trajetória como pastora ou qualquer área da minha vida, é impossível não me lembrar dela. Claro. Sabe? Porque me ensinou a resiliência. Me ensinou que a adoração a Deus independe da minha vida, independe das minhas circunstâncias, sabe? Enquanto a gente adora, enquanto a gente serve, o Senhor vai cuidando, sabe? Então, eu acho que se a gente pudesse voltar essa responsabilidade mais para nós, como pais, eu acho que o mundo seria muito melhor, sabe? Pelo menos a nossa fé chegaria a ainda mais lugares distantes. E aí a gente não teria tantos problemas de identidade. A gente não teria tantos problemas de desigrejados hoje, sabe? Na realidade, a igreja sempre foi a minha segunda casa, Dani, para não dizer minha primeira, sabe? Porque naquela época, eu sou ainda dessa geração, que ia pra igreja todos os dias. E minha mãe, às vezes de quarta-feira, falava assim, não, deixa seu pai ir e a gente vai no shopping. E eu lembro das vezes que ela falava assim, tomara que ninguém veja a gente aqui, senão vai falar mal da gente. Sim, a gente porque a gente não podia. Né? Porque a gente não podia. Lógico, é um outro extremo, sim, ok? Não é saudável, mas... Exato. Mas todo mundo tá entendendo o que você quer dizer. Hoje, a gente tenta ter um equilíbrio, sabe? Na ADAI, por exemplo, a gente tem culto só no domingo. E esporadicamente, uma vez, né, por mês, às quartas-feiras. E como que tem gente que falta? Às vezes, tipo, na minha cabeça não faz sentido. Que falta lá. Aqui o pessoal vem todo domingo. Cada ano bissexto. É muito maluco. E aí as pessoas dão outras desculpas, né? Porque a semana foi corrida. Mas eu entendo que a igreja precisa ser esse lugar, Dani. Que a igreja não salva ninguém, mas ajuda. Jesus salva. Claro.
A igreja aponta o caminho. Exatamente, né? A Bíblia vem dizer, esteja onde a palavra está sendo falada, né? Então, se tá faltando em nós durante a semana, então você tem que enfiar seu filho na igreja mesmo, sabe? E não ter esse desequilíbrio tão grande. Porque a igreja, na verdade, o domingo é o primeiro dia da semana. Mas na ideia de trabalho, o primeiro dia é a segunda. Sim. Porque é quando começa para valer. Então, eu acho que o culto dominical, ele tinha que ser o resultado. Então, faz sentido ir à comunidade, faz sentido encontrar os irmãos para adoração, em forma de música, em forma de oferta, faz sentido ceiar com os irmãos, faz sentido ler a Bíblia de forma comunitária, porque é como se fosse uma escada a semana e o domingo fosse a concretização de um projeto semanal. Então, eu vou à igreja, encontro com os meus irmãos, e o que eu vou fazer lá? Tudo que eu fiz durante a semana. Claro que é sempre assim. Claro que não. É claro que a gente também erra. Mas há uma tentativa. O que você está falando do seu amor pela igreja, e mesmo sendo de uma forma antiga, né? Que a gente tinha que ir todos os domingos. Eu não tenho memória de um domingo na minha vida que eu não fui à igreja. Não tenho memória. Se você... Deve ter tido, mas fui viajar. Sim. Estando na minha cidade, não ir à igreja num domingo, não tenho memória. Isso não deve ter acontecido na minha história. Ou eu estava no hospital, ou eu estava viajando. Então, as pessoas, vocês estão mudando de assunto, vocês estão falando do domingo. Não é isso. A gente está falando sobre a mesma coisa. Sobre uma espiritualidade que é familiar e que se completa no encontro da família maior. Exatamente. Quando está desconfigurado na família menor, na microexpressão, ela acaba não fazendo sentido para a macroexpressão. Aí eu vou à igreja para ver se eu gosto do louvor, para ver se a pregação me atrai, para ser servido, para pontuar algumas coisas assim. Então, eu tô te ouvindo aqui e fico pensando, eu queria fazer igual o Flow aqui, ficar aqui até semana que vem. Porque eu gosto de muitos temas. Só que o que Deus chamou a gente para fazer foi uma igreja para família. Então, esse é o resultado, né? O que você fala? Eu falo a mesma coisa. Deus que me conhece por gente, eu falo de uma comunidade de fé que devolve para as famílias a bênção de ser família. Exato. E a gente vai criando nossos filhos nesse universo, né? Você está aqui no prédio novo aqui da nossa congregação, mas tá tudo bagunçado, né? Interessante. A primeira vez que eu trouxe essa Arinha aqui, você já conheceu ela? Eu trouxe essa Arinha aqui, ela entrou, aí ela começou a chorar. Começou a chorar. Aí eu falei, por que, filha, que você está chorando? Ela, não. Ela tinha não dá para explicar, ela tentou explicar no momento lá, mas ela tinha um apego com aquele outro espaço, porque foi onde ela nasceu, foi onde ela ficou a vida inteira dela, foram só 8 anos, mas foi 100% da história dela. E aí, quando ela veio aqui, ela viu que a casa era grande, que tinha um pé de amora. E aí ela começou a gostar desse novo lugar. Mas você vê que tem isso significa que a minha filha vai ser uma missionária na Índia. Não significa nada disso. Exato. Significa... Mas que uma semente já está sendo lançada. Pronto. Sabe? O que se vai frutificar, eu tenho certeza que vai, porque toda semente, ela tem o seu próprio objetivo. Mas o nosso papel, Dani, é plantar e regar. A Bíblia vem dizer, né? O apóstolo Paulo vem dizer, não importa aquele que planta, aquele que rega, é aquele que dá o crescimento. E quem dá o crescimento é o Senhor. Sim. Sabe? Então, assim, o nosso papel não é blindar as crianças e colocá-las dentro de uma proteção que elas não podem fazer nada, né? Tem algumas pessoas que falam assim, pastora, você acha que tem que colocar meus filhos, por exemplo, numa escola cristã? E eu falo, se você tiver condições, enfim, for algo do seu coração, tudo certo, mas por que não deixar a sua criança numa escola que não é, para que ela já aprenda desde pequena a ser luz? Entende? É uma escolha muito pessoal, mas não é obrigatório. Exato, né? Porque às vezes chega pra mim, tipo, é porque preciso, sabe? Não, é porque talvez tá faltando em casa uma questão, né, de ensinar a criança, teologicamente falando,
E aí quer terceirizar também para a escola, né? Então, além da escola ensinar o beabá, também quer ensinar a parte teológica da coisa, entendeu? A gente pode gravar um outro dia sobre um termo que eu tô criando aqui, que é a idolatria dos filhos, assim. Uau. Essa ideia que eu tô com algumas histórias na cabeça, mas vou segurar para uma próxima, porque eu entendo os pais, eu entendo tudo, assim, eu entendo tudo. Mas eu faço um esforço para compreender o coração dos meus também. amigos. Mas eu fico pensando, assim, como vai ser o futuro mesmo dos nossos filhos, dos nossos irmãozinhos aqui, com famílias onde eles, de fato, são o centro do universo, né? Então, por que você não foi na igreja? Ai, ameaçou chover, vai que minha filha pega uma gripe. Por que você não foi? Porque parece que as decisões do mundo giram em torno de uma pessoa que nem fala, que nem anda, sabe? Que nem responde. Você fala assim, mas peraí, esse ser que nem fala já dita sua agenda? Exato. Não era pra ser o contrário? Mas a gente vai falar na próxima. Porque esse é um tema, meu amigo, que eu lá em casa, você tava falando aí, você conversa com sua filha, eu ainda não a vi, mas ela tem 8 meses, a sua. A Sarinha tem 8 anos, o Matias tem 6 anos. E eu acho que a Carol até, às vezes, a Carol é mais inteligente do que eu, né? E ela também tem mais experiência, porque a área dela é igual a sua, mais pedagoga mesmo. Ela fala assim, Dani, às vezes você conversa com as crianças como se eles tivessem 18 anos. Aí eu falo, amor, eu preciso dar uma melhorada nisso. Mas eu preciso também conversar com os meus filhos sobre algo sério, né? Sobre coisas profundas. Esses dias a Sara chegou na escola, as crianças estão brigando lá. Era só falar, filha, sai de perto, né? Ou se alguém brigar com você, conta o papai, que o papai vai lá na escola reclamar, porque meu filho é um Deus, né? Então tem que protegê-lo de tudo. Exato. Mas não, eu cheguei nela e falei assim, filhinha, vou te falar uma coisa. A Bíblia nos diz que nós temos um ministério chamado reconciliação. Então amanhã você pega essas menininhas que brigaram, você senta com elas e você promove um encontro e media a paz lá no seu ambiente de escola. Aí você fala assim, mas você acha que sua filha vai fazer isso? Ela vai fazer do jeito dela? Talvez ela bote até mais pimenta lá, até rola outra briga. Mas pelo menos ela vai tentar. Exato. Então, assim, caminhando para o fim, por causa do nosso horário, e também porque a gente vai fazer depois um segundo momento, mas no dia que você estiver por aqui, não, eu tô sem venho graça de quantas saber vezes, imagina. Não, a galera vai querer muitas vezes, porque você é muito simpática. Eles vão pedir só para trocar o dono do podcast. não. Fala, assim, para nós, numa perspectiva, você já falou como mãe, você já falou como pastora, mas eu queria, já falou um pouco como filha, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa graça de ter vivido na casa com seus pais. Então, eu já conversei com teu irmão aqui, a gente sabe que teu pai não é Deus, ele não é perfeito, nem sua mãe, mas você cresceu num ambiente que hoje as pessoas olham para sua casa, vê seu irmão, vê sua irmã, então vê sua casa inteira servindo a Jesus, e eu nunca vejo vocês, eu sei que vocês ficam tristes, que vocês têm um dilema de vocês, mas sempre que eu tô com vocês, eu falo isso pro seu irmão, acho que o seu irmão tem um dom de colocar as pessoas para cima, assim. Ele enaltece a gente, acho que até mente de vez em quando, assim, nossa, como isso é legal com você. Eu falo, estamos mentindo, né? Brincadeira, o pastor Sorreiro não mente. Mas vocês têm uma coisa que está claro, que não foi o livro que vocês leram. Porque cada um de vocês leram livros diferentes. Mas vocês viveram uma história muito difícil. Seu pai ficou 8 anos, não foi? Foram 10 anos até ele falecer, 10 anos que ele teve o AVC. Mas ele ficou internado 1 ano, 11 meses, para dizer a verdade. Então, como filha de um pastor que viveu naquelas características de igreja, teu irmão já até me contou um dia que ele até subiu da praia, teu irmão ficou bravo com ele, que tinha um culto. Então, assim, como alguém que não era perfeito, mas que você via uma paixão por Jesus. A marca do teu pai era o sorriso, era o Jesus, o abraço. Então, o quanto, talvez, eu não acho que você lembre de todas as pregações dele, eu acho que você não lembra nem de 5, se você precisar pontuar,
Mas você leu a vida dele. E isso tá te inspirando. Tá inspirando os seus irmãos. Como é para você ter vivido numa casa onde seu pai era a Bíblia que você lia? É muito maluco, porque quando a gente pensa nisso, a gente acha que tem a ver com uma perfeição, assim, né? Igual você disse, como... E, gente, não é bem assim, né? Na realidade, eu acredito, Dani, que os meus pais eram muito parceiros. Então, assim, eles tinham os problemas deles, obviamente, como qualquer outro casal, mas quando um faltava, o outro entrava. Então, por exemplo, o meu pai, gente, ele sempre foi pregador e itinerante. Então, ele pregava muito fora. Eu lembro do meu pai, Dani, sair de casa muito cedo e voltar muito tarde. E pregando, né? E naquela época, sem nenhuma estrutura. As igrejas não pagavam para ele ir, sabe? Muitas vezes ele pagava para ir. E às vezes a igreja falava, pastor, conta com a minha oferta pro seu ônibus na volta. E quantas vezes minha mãe conta que ele ligava para minha mãe e falava, Mara, transfere aqui, ou faz algum, sei lá como que era naquela época. Não me deram a oferta, sabe? E eu preciso para voltar para casa. E aí minha mãe não era aquela rixosa de que ficava falando na nossa cabeça, tá vendo? Olha seu pai, né? Seu pai sai, olha a igreja, não valoriza. Então não tinha isso, sabe? Então eu me recordo da minha mãe fazer essa costura muito bem feita, de forma que sim, a gente via o esforço dele, mas não colocava o erro das pessoas, sabe? Então isso me ajudou muito. Quando meu pai ficou internado, eu tinha 13 anos, ou seja, eu estava entrando na adolescência, né? E minha mãe entrou muito, né? Tentou ser o suporte para mim também. Então, eu não tive esse pai, né? Que eu tinha na minha infância. Mas aí minha mãe entrou me dando esse suporte, sabe? Então, eu acho que o que falta hoje é a gente ter papéis mais definidos em casa, sabe? O marido tem uma posição, a mulher tem outra posição. Isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Extremamente complementar. Mas é complementar. Um depende do outro, um precisa do outro, sabe? E não expor muito as deficiências do outro, sabe? Então, eu acho que quando eu olho para nossa trajetória, eu vejo muita graça de Jesus, Dani, de verdade, porque sem ela a gente não conseguiria ter vencido tudo que a gente venceu e ainda luta, né, hoje em nossos dias, mas, de verdade, nunca foi uma opção nos afastar de Deus, nunca foi uma opção desistir da igreja, porque eu acho que os meus pais nos ensinaram o valor da fé, que independente da estação do livro, tem uma lição que Deus quer nos ensinar, sabe? Então, não é uma família perfeita, é uma família extremamente dependente da graça de Jesus, mas que no dia a dia um tentava completar o outro, sabe? São poucas memórias que eu tenho de vezes que eu lembro que os meus pais, né, não conseguiam equilibrar isso, assim, mas a minha grande memória é essa, que um completava o outro, sabe? Então, por exemplo, enquanto meu pai estava viajando para muitas igrejas para levar a palavra de Deus, minha mãe poderia ficar em casa e dizer, eu não tenho carro, ou eu não vou levar as 3 crianças para a igreja, porque, né, eu tenho muitos motivos. Dani, não. Minha mãe levava a gente para a igreja o tempo todo, sabe? Então, a minha fé, Dani, não era sobre a fé do meu pai, mas é a fé da minha casa, da minha família. Então, por isso, pais, que é importante, sabe? Não ter só, mas ter esse complemento. É lógico que também eu falo aqui com pais, talvez que o outro não é cristão, né? Sim. Famílias que às vezes estão lutando, outro, né? Ou nem tem o outro. Mas, por exemplo, a minha sogra, ela, durante muitos anos, não foi cristã. E ela educou os meninos sozinha, né? E ela, foi e ensinou eles, sabe? A serem homens, a trabalharem, a terem a fé em Jesus, sabe? Então, penso muito nisso, sabe, Dani? Que eu acho que por mais que nos falte muitas vezes o outro, né? Em algumas casas, famílias, mas se nós reconhecermos a nossa dificuldade, Deus, ele nos dá essa possibilidade de
de potencializar aquilo que nos falta, sabe? Então essa é a minha oração, assim, para essa geração. Que a gente não terceirize, mas que a gente tome essa responsabilidade como algo leve, sabe? É muito pesado a vida, os desafios dela, mas a beleza em todas as estações da vida, sabe? Essencialmente nessa primeira infância que você colocou, né? Sim. Eu tô com muita coisa na cabeça, tô até tentando não falar aqui, porque senão estraga o próximo episódio. Mas é o seguinte, a gente tá com um grupo aqui que eu não dou conta de fazer nada sem gente, né? Então, desde o primeiro encontro, eu ficava pensando numa forma de sair da tela e encontrar com as pessoas, né? E aí, como muita gente mora longe, porque a internet acaba... Sim, rompendo fronteiras, né? Acaba oportunizando esses encontros virtuais, né? Dai, obviamente, mais do que a gente. Mas muita gente foi caminhando com a gente. Então, eu criei lá um grupo, tá aparecendo na tela aí para vocês. Então, se você quiser, a gente tem chamado de membro. As pessoas ficam com medo, acho que tem que pagar mensalidade. Calma, são mensalidades pequenas. Ainda não. Mas não é isso. É porque eu gosto de conversar, eu gosto de encontrar. E aí a gente fez esse grupo. E desde que a gente criou isso, eu tô tentando ser fiel aos meus irmãos lá. Eu aviso lá no grupo quem vem conversar comigo, que nem nesse caso que está sendo gravado. E as pessoas mandam as perguntas e eu faço algumas aqui, sintetizo, porque, graças a Deus, os irmãos têm participado bastante. Então, se você quer fazer parte desse grupo maravilhoso, é só pagar 10%. É só você entrar aí, você vai ser direcionado para esse grupo. A gente está lá e não é nenhuma outra pessoa, é a gente mesmo para conversar, para encurtar essas distâncias, para propor essa mesa, esse encontro. E já adiantamos aqui, meu caro Felipe, não temos a arte aí, mas no dia 20, você vai fazer alguma coisa no dia 22 de fevereiro? Depois você vê, você tem uma pessoa que você é bem da agenda, igual o seu irmão, né? Então, dia 22 de fevereiro, Santo André vai parar, Brasil. Uau! A gente vai ter o primeiro encontro pessoal, assim, real, de carne e osso, do Proposições, aqui em Santo André. Então, a gente ainda não vai conseguir soltar tudo, mas fica ligado aí, beleza? Uau. Então, dia 22 de fevereiro, Rodrigo Soeiro já está confirmado. Uau! Atenção, Brasil, pega essa manchete. Temos muitos outros nomes aí, mas não vou falar agora. Que legal! Então é o seguinte, Evelyn, algumas perguntas dos meus irmãos aqui, e caminhando para o fim, e você pode ser mais direta, porque quase todas elas a gente já passou aqui. Primeira delas, como conciliar a vida corrida, essa coisa da modernidade, né, com a educação espiritual dos nossos filhos sem terceirizar. Pincelamos já, mas dá um... Sim, eu acho que entendendo e colocando na rotina diária, né? Eu acho que tudo que é rotina, por que rotina é importante para a criança, né? Tantas pessoas falam isso, e é verdade. Porque o que está na rotina, normalmente a criança entende como algo importante. Sim. Então, eu acho que colocar uma devocional como essa todo dia, ou toda semana, enfim... seja um dia por semana, mas ter uma rotina. Exatamente, ter uma rotina, isso vai trazer para a criança a importância daquilo, sabe? Então, ir para a igreja, como a gente disse, ler um bom livro, ir num parque, né, também, que faz parte também. Enfim, então acho que a rotina ajuda bastante. E colocar no básico, no dia a dia, sabe? Tá, no ordinário. No ordinário. Como os pais podem se preparar para os desafios de ensinar seus filhos em um mundo onde há tantos excessos de informações, mas são informações rasas em temas contemporâneos. Então, assim, vou traduzir aqui, como que a gente pode ensinar os nossos filhos, sendo que há muita informação e muita coisa superficial? Blindando eles do que eles podem ver. Porque eu acho que se eles estão absorvendo coisas rasas, é porque a gente tem dado coisas rasas pra eles, né? Então a gente tem a culpa missão... não é do YouTube? Não acredito. A missão tá em nós, né? Tá? Eu achei que a culpa era do YouTuber que ensinou meu filho a cantar aquela música. E que interessante, né? Há um investimento milionário, para não dizer bilionário, nas redes sociais em si, para ganhar as nossas crianças, né? Então, é óbvio, Dani, que entre ler um livro
e assistir algo no YouTube, é lógico que entretém muito mais uma criança. Sim. Mas porque, para quem tá atrás de um vídeo, ele sabe o que prende a atenção da criança. Cores, as músicas, exatamente. Quanto mais, uma dica para os pais, né? Quanto mais colorido for, quanto mais curta as imagens de outra imagem vier, preste atenção em desenhos como esse, porque são normalmente desenhos que são criados para prender muito a atenção da criança e fazer com que ela entre em um colapso mesmo. Não no sentido só ruim, que a criança vai... Não. Mas o cérebro dela não tem tempo hábil para absorver aquele conteúdo. Então, pais, tomem muito cuidado. Para quem permite que as crianças assistam telas, sempre procurem desenhos com menos velocidade, vamos dizer assim, sabe? Entre uma imagem e outra. Menos colorido demais. Porque isso vai fazer com que a criança tenha mais calma. Durante muito tempo, acreditava-se que para a criança tem que fazer tudo colorido, né? Só que, com os anos, a gente tem aprendido que as cores, elas são importantes para o aprendizado. Mas elas não precisam ser tão realçadas. Porque isso traz para a criança ansiedade, traz para a criança essa dinâmica que ainda ela não precisa ter, sabe? E aí isso lá na frente causa muitos transtornos lá na frente psicológicos. Tá. Penúltima. Para você, não é para mim, o que leva os filhos de pais cristãos se desviarem ou perderem o interesse por Deus? É muito complexo, né? Não existe uma resposta, mas você tem vivido aí. Eu acho que é aquilo que a gente disse. Eu acho que entre viver e do que a gente fala ou do que a gente faz, né? Eu acho que uma fé vivida é uma fé que mostra para a criança a estação da vida qualquer e ela passa a experimentar, né? Então, eu acho que lógico, existem caso a caso, mas eu ainda fico com o texto bíblico. Ensine a criança no caminho. E quando ela for grande, ela não vai se desviar. Sabe? Então, ela pode até, né, dar uma... uma escorregada, né? Que ela faz de decisão pessoal. Exato. Mas ela nunca vai se esquecer. Acho que essa precisa ser a nossa oração. Que os nossos filhos, quando eles se depararem com esse momento de decisão pessoal... eles se lembrem e falem, eu quero ter a fé que minha mãe tinha, eu quero ter a fé que o meu pai tinha, sabe? Porque isso fortalece a caminhada. Você falou, nem era para falar mais, mas eu lembrei de não é coisa minha, eu lembrei de um testemunho de um amigo que, pastor, em determinado momento, passou uma época, assim, muito difícil financeira, e se depararam com uma questão, assim, de urgência, né? Aí diz que as duas filhas adolescentes conversando e uma perguntou para a outra, a mais nova perguntou para a mais velha, e agora, né? Como que vai ser, né? Aí diz que a mais velha ali, perto dos 16 anos, disse assim, agora vai ser como sempre foi. Meu pai vai conversar com Deus, Deus vai falar com ele e ele vai falar pra gente. Então, assim, é isso que às vezes a gente perdeu, né? Esse brilho de talvez eu nem saiba de tudo, mas meu pai não vai saber de tudo. Sim. Mas eu pelo menos preciso saber que meu pai era um homem temente a Deus, né? Ele queria ouvir a Deus. Então o que a gente quer escutar dos nossos filhos, né? Enfim. A gente, muitas vezes, a gente quer, como adultos, ter sempre a resposta para qualquer indagação deles. Mas será que a gente precisa sempre ter uma resposta muito rápida? Será que a gente às vezes não tem que ensinar para os nossos filhos assim, filho, isso eu não sei. Sim. Porque a gente se coloca num lugar de liderança sobre os nossos filhos muitas vezes impositiva. Claro. Né? Num lugar assim, eu sei de tudo, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e isso mostra o eu. Sim. Mas não mostra a dependência de Deus. Então, acho que se há algo muito bonito que a gente pode buscar em Deus é isso. Filho, eu não sei essa resposta, mas eu vou procurar saber na Bíblia. A gente tá mudando de casa por forças maiores, né? O dono do nosso apartamento, ela pediu o apartamento. Então, não quer dizer que a gente vai mudar, mas
O apartamento está à venda, né? E aí, conversar com as crianças, porque começa aquela coisa de gente visitando, é estranho para eles, né? As pessoas do nada entram na sua casa, assim. Eles estão acostumados, mas eu acho que desse jeito não, né? E aí a Sarinha falou, o que a gente vai mudar? E começamos a conversar dessa coisa de mudar, ou para onde a gente vai mudar, já escolheu um apartamento, quero mudar para uma casa, que a Sarinha gosta de mato, né? Gosta de que a gente mora num apartamento pequeno. Mas foi legal, porque a gente sentou com eles, a Carol tava junto, e aí eu falei, filha, a gente ainda não sabe, né? Tudo tão recente, né? Mas o que a gente sabe é que nós não mudamos quando a gente quer e não mudamos para onde a gente quer. Uau. Então, se Deus está propondo essa mudança, primeiro a gente tem que entender para onde Deus quer levar a gente. Então, antes de olhar a casa, a gente precisa entender. Então, não vamos procurar nada. Então, já recebi essa notícia faz acho que um mês e até agora eu não abri nenhum site de ver apartamento. O pessoal acha que eu sou inconsequente. Não é isso, é porque não entendi ainda. Então, na hora certa, se o cara comprar, calma, Deus vai abrir uma porta, então beleza. O mais importante é os nossos filhos assistirem esse tipo de decisão sem estresse, né? E agora, o que vai ser da minha vida? Falei, a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem pelo excesso do futuro, né? E as crianças, elas tendem a ser assim por verem em nós, né? Então, esse é o caminho. Unha, né? Então posso falar muita coisa. Por último, uma mais longuinha aqui. Como a gente lida com a educação em um mundo em que as crianças têm referências cada vez mais fragmentadas, como colegas de escola, professores de diversos tipos, parentes e sites de vídeos com influenciadores, zelando ao mesmo tempo pelo equilíbrio e por uma formação cristã robusta que não caia na vala do moralismo. Uau! É quase quase um novo livro. É o Léo, né? É o Léo, nosso irmão querido. Mas simplificando, como que a gente consegue explicar ou ensinar aos nossos filhos a espiritualidade cristã sem que ela seja naturalmente a frieza moralista de não pode, não faz? Eu acho que há uma grande diferença entre colocar em uma bolha e transformar a criança, sabe? Eu acho que esse deveria ser o nosso papel. E muitas vezes a gente quer proteger as crianças a todo momento. Até os seus 4 anos, a gente consegue proteger muito as crianças, né? Porque elas são bem pequenininhas e elas dependem muito da gente para muitas coisas básicas. Mas a partir do momento que a criança entra na escola, vamos dizer com 4 anos, tá? Fora as crianças que às vezes precisam ir antes, enfim, tudo certo. Mas quando elas entram na escola, obrigatoriamente com seus 4 anos, elas se deparam com uma nova realidade. E aí a gente não consegue mais proteger elas. Então eu acredito que a gente, mais do que protegê-las, a gente precisa transformar elas através de Jesus. Então não é colocá-las em uma bolha, sabe? Mas é expor elas naturalmente às coisas comuns da vida, só que ensinando. A partir do momento que a criança chega em casa e expõe alguma necessidade ou como foi o seu dia, fique atento, porque esses detalhes fazem com que nos dê mais ferramentas para ensiná-los, sabe? Então, por exemplo, igual você disse, na briga com as amiguinhas que estava tendo na escola, qual a forma que a gente tem de ensinar que nós temos esse dom, sabe? De pacificar as coisas. Eu vou sentar com a criança e dar uma aula para ela? Não, é no dia a dia, né? Entendeu? Então eu acho que quanto mais atentos a gente estiver e valorizar, Dani, as pequenas dificuldades das crianças e entender que para elas é como se fosse um grande problema nosso. Sim. Porque a grande diferença é a proporção de idade. Mas quando a criança chega com um problema para nós, é como se fosse o nosso grande problema. E às vezes a gente olha para a criança e fala, você não sabe. Exato. Isso é um grande desafio. Sabe? Você não sabe o que é um problema. Você não tem nenhum boleto. Exato. Você não tem nenhum claro boleto. Que não, eu tenho 3 anos. Exato. Como se fosse culpa da criança, né? Não pagar um boleto, né? Então, acho que é isso. Quanto mais a gente estar sensível. E assim, se você escolheu ter um filho, seja intencional nele. Sabe, Dani, a Maitê pra mim hoje é a minha principal cobaia. E eu não posso errar com ela. Com os outros, eu posso falhar,
como vou falhar e falho, mas com ela eu não posso. Eu não tenho esse direito. Porque um erro meu pode prejudicar a eternidade dela, sabe? Porque eu sou a mãe dela, eu sou a principal referência dela, né? Eu e o pai. Então, a gente toma essa responsabilidade e aí parece que a vida se torna um pouco mais intencional, sabe? No acordar, no deitar, no agir, no ensiná-la a coisas básicas da vida, sabe? Sim. Infelizmente eu tenho que ficar por aqui, mas o Felipe gosta. Mas é porque esse tema eu ficaria aqui até amanhã, seguramente, porque erro muito, ainda sou um pai mais ausente do que deveria, mas fico pensando assim, a beleza de ser pai, a beleza de ser mãe. Eu brinco com as mães, né? A gente nunca vai saber, porque, óbvio, né? Não geramos, mas eu acho que às vezes o pai não tem a mesma dimensão, porque a gente está com 8 grávidas aqui na igreja. Para uma comunidade pequena é muito, né? E tem que tomar cuidado com a água daqui, viu? Não, aqui ninguém bebe água. Aqui eu já vi, assim, nem posso contar tudo que eu já vi aqui. Aqui o pessoal traz garrafinha, mas não é só isso. Eu acho que é uma igreja que está trabalhando a família, acaba que sendo natural, e Deus também fez muitos milagres aqui em relação a isso. Mas por ser tão forte essa presença de crianças aqui, comunidade de 100 adultos, 50 crianças, uma coisa assim, é significativo, é significativo o número de crianças aqui. Então a gente tem falado muito sobre isso, e é interessante que os pais, no caso do sexo masculino, eles demoram muito para perceber isso. Então é interessante a gente conversar sobre isso. Você vê de uma ótica, obviamente eu vejo de outra, porque você ficou ali 40 semanas com um ser humano dentro de você, e o homem tem que virar pai do nada. Então, assim, é muito maluco. Um amigo meu falava assim, você vai ver Deus. Eu vi a Sara, eu falei, não vi Deus. Eu só vi uma oportunidade de não dormir, trocar fraldas eternas, 4, 5, 6 de lidar com os desafios, de chorar à noite, eu tenho sono leve, de respirar, eu acordar. Mas aí eu fui entendendo, então assim, e tô nesse caminho ainda dessa percepção de a referência de Deus que os nossos filhos têm, de divino. Dependendo da religião, talvez alguém está assistindo a gente que nem cristão mas a referência de divino que os nossos filhos têm é essencialmente a figura do pai e da mãe. Primeira esfera é do pai e vai se tornando da mãe. Então, essa é a responsabilidade. É por isso que a gente está alongando um pouco mais esse episódio que eu costume. Não é porque a gente quer só conversar, a gente é bom de papo. Mas verdade. Não é só isso. É pra gente tentar levar para sua casa, ou não levar como se fosse uma novidade, mas te lembrar que não é a comunidade de fé, não é o pastor. Eu já aviso logo, eu chego nos aniversários, eu já vou, irmão, vou chegar no aniversário, sei que você vai pedir pro pastor orar, mas vou te ensinar. O pastor da sua casa é você. Ora aí, já falo no pé do ouvido do irmão, pro filho dele não aprender. Não sou contra orar, irmão, pode chamar, vou orar com alegria. Mas não é isso, os nossos filhos precisam ver a gente orar. Domingo eu falei isso, né, na igreja, domingo passado. Os nossos filhos precisam acordar e ver que a gente, antes deles, a gente já acordou, já leu a Bíblia, já orou, já foi na padaria, quem é já o pôs a mesa. centro? Justo. É Jesus. Qual é a primeira coisa que seus pais fazem quando acordam? Checam o e-mail? Abrem a conta? Pagam o boleto? Olham o celular? Ficam no Instagram? Ou vão conversar com o pai? Então, vamos terminar com essa questão simples aqui. E aqui, Evelyn, não sei se você já chegou no fim, com algum episódio que a gente gravou aqui, mas a gente tem um quadro, assim, uma das maiores invenções do mundo, que se chama medo. A gente tinha que ter uma vinheta, né? 2 minutos para... Vai ter vinheta para isso? 2 minutos... Também sabe por que eu vim, né? 2 minutos para o mundo. Por que minha cabeça é daquele jeito? E um dia eu tava lá pensando assim, já pensou se Deus desse a oportunidade da gente falar com o mundo inteiro? O mundo inteiro. Não era depois, não. Ao vivo. Pá! Todos os computadores, todos os celulares, todos os dispositivos do mundo conectados para ouvir a gente. Mas Deus também ia falar, Dani, também, né? Você quer falar com o mundo inteiro, vou te dar só 2 minutos, né? Porque se fosse comigo, eu ia querer falar 2 horas. Eu falo muito. Mas eu acho que se Deus desse essa oportunidade, a gente falaria o que realmente está no nosso coração. E eu criei esse único quadro aqui, que é essa ideia de
A gente deixar aquilo que está de fato no nosso coração. Não tem cronômetro, 2 minutos é só para ter um nome mesmo. Tá bom. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 30 segundos. Mas qual é a mensagem que a Evelyn não pode deixar de falar se ela tiver essa oportunidade? Porque vai que Deus manda isso aqui para o mundo inteiro e a gente está aqui. Não despreze os pequenos começos, hein? Ouça a sabedoria. Então, senhoras e senhores, os 2 minutos para o mundo mais esperado da história desse podcast com ela, Evelyn Soeiro. Ele não me falou isso. Eu não aviso porque senão você vai pensar antes e aí não flui do coração. Você olha para a câmera 17? Não, 18. É 18. 18. E fala lá pro mundo inteiro. Chique, tá chique. Tá chique. Se eu pudesse dizer algo, seria: ame ao Senhor nas coisas mais comuns da vida, no ordinário. Tente encontrar a beleza da fé nos dias mais simples. Em um abraço apertado, em um beijo mais demorado, em um olhar de atenção diferente. Tente encontrar a beleza das relações e fortalecer a fé que nós podemos ter em família. A nossa maior riqueza é a nossa fé. E enquanto a gente viver, ame. Enquanto a gente vive, perdoe, abrace. Porque os dias a gente não consegue controlar quando vai ser o nosso último dia, o nosso último momento. Mas que enquanto nós vivamos o comum da vida, o ordinário da vida, a gente vai se deparar com o extraordinário, que é a fé, é a graça de Jesus sobre nós. Acho que é isso. É isso, muito bom. Eu vou, obviamente, te agradecendo aqui. Acho que foi o episódio, talvez um dos mais longos. Meu Deus, que absurdo. Vai estar que sim, né? E eu não falei nem 30% do que eu queria. Mas eu vou deixar aqui. Tá vendendo na internet? Tá, ou só tá com você? Vendendo em todos os marketplaces já. Então pronto, a gente vai. Não esquece, tá, Felipe? A gente vai deixar para você. Uhum. Tá fechado em mim aqui? Então beleza, ó. Tá aqui para você mudar o começo do seu ano. Então nada melhor do que um amigo para fazer propaganda da gente. Seguinte. Exato. Na virada do ano é quando a gente toma algumas decisões. E a gente quer te incentivar a tomar uma decisão pela sua casa, para levar esse ambiente de céu, para fazer com que os seus filhos respirem a eternidade. Então, você pode começar, não é porque é o livro da Evelyn, mas é porque está aqui, está na nossa mão, a gente conhece, fala das escrituras, 40 lições, com muita criatividade, com muita ação, literalmente, e você vai poder mudar os primeiros 40 dias do seu ano, que com certeza vai determinar os outros todos. Então, no nome de Jesus, é um pedido de um amigo aqui. Por favor, faça bom uso dos seus dias. Faz como Moisés. Pede para o Senhor ajudar a você contar os seus dias, porque você não faz ideia de qual será o seu último e nem o seu filho. Então, leva o céu para casa, começa com cada estação uma lição e muda, transforma significativamente o seu ano de 2025. E também assiste Proposições toda semana aí, às 9 horas da noite, se Deus quiser. Segunda que vem, a gente já vem aí com quase a virada do nosso ano e eu vou me despedindo aqui. Tem esse presente para você. Eu sempre esqueço, mas olha, você toma café? Eu tomo. Então pronto, você vai tomar o melhor café da sua vida, na melhor caneca da sua vida. Obrigada, caneca Dani. do Proposições. Gente, sejamos uma bênção. Por favor, compartilhe isso aqui, manda para pelo menos 153 pessoas e que nós possamos devolver para as nossas casas a espiritualidade do Deus Trino, em nome de Jesus. Amém. Bate palma aí, Tamires!